Oi, gente, boa tarde. Pastor Júnior aqui mais uma vez. Hoje é terça-feira, dia 9 de fevereiro de 2021. Já estamos aí quase na metade do mês, aí do segundo mês do ano de 2021. É uma alegria estar com os irmãos aqui mais uma vez para a nossa edição do Pão das Três. E a gente tem meditado, né, no Pão das Três aqui comigo, no livro de Provérbios. E hoje a gente vai dar uma olhada no capítulo 3, tá? Quero agradecer a presença de vocês, pedir a vocês mais uma vez que compartilhem essa publicação, tá? Aí no seu próprio Facebook. Se possível, compartilhem também nos grupos da igreja para que mais pessoas possam compartilhar. Acho que era interessante talvez compartilhar até no grupo dos homens, né? Que é um pouquinho mais quietinho lá, né? E a gente vai dando então início ao nosso Pão das Três de hoje, tá? Obrigado. Vamos orar. E assim que orarmos, vamos cantar o hino 301 do cantor cristão. Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais uma tarde em que estamos na Tua presença. Obrigado pela presença de todos os irmãos conosco no Pão das Três de hoje. E rogamos mais uma vez que a Tua graça esteja conosco, nos acompanhando, nos ajudando, nos orientando, nos conduzindo, e que o Senhor possa mais uma vez falar através da Sua palavra. Muito obrigado, nós oramos no nome de Jesus. Amém. É isso aí, vamos lá. Um hino que tem um pouquinho a ver com o que a gente vai, bem conhecido, e que tem a ver com o que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Sobre a confiança na sabedoria, confiança na palavra de Deus, e todas as vitórias e todas as bênçãos que acompanham a vida daquele que ama a sabedoria, que busca a sabedoria e que anda com o Senhor. Em Jesus confia, sua lei observa, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz, crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falaz, da calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar, nem tristeza nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Depois no final a gente canta as outras duas estrofes desse hino, né? Que delícia de amor e resolutos, Senhor. Um hino bastante conhecido aí do cantor cristão. Os irmãos podem aproveitar, tá, esse momento, início aí da nossa live, para fazer os seus pedidos. A Vera tem atualizado para a gente, às vezes alguns pedidos aparecem bem pertinho das 3, acaba escapando. Às vezes também a gente está na live, a gente percebe alguns pedidos na hora que a gente está orando, quase quando a gente está encerrando. Aí acaba escapando, mas a gente acrescenta na lista para colocar no próximo Pão das Três, para nos ajudar aí a continuar a manter a nossa lista atualizada. Aí os irmãos também que vão fazendo seus pedidos de oração, procurem atualizar, tá? Às vezes alguém é curado, às vezes alguém está hospitalizado e passa pela cirurgia, tá? Procurem nos manter atualizados. Com uma mensagem bem simples, o caso tá, a pessoa já foi curada, tá bem, para a gente poder estar bastante informado aí, tá? Algumas notícias elas vão chegando, então pessoas que a gente não conhece, são irmãos e irmãos, são parentes, são pessoas conhecidas, então a gente precisa de uma certa precisão, né, com os nomes e aí com as informações. Nosso ano, né, efetivamente aí de 2021 já começou, a gente continua, né, em isolamento social, continuamos afastados, a nossa igreja continua fazendo os cultos apenas online, e atividades obviamente associadas aí ao nosso culto,
as reuniões aí das mulheres que eu vejo, alguns pequenos grupos, as reuniões de diretoria da igreja, elas têm sido todas realizadas online, aí, usando aí as plataformas, né? Principalmente o Google Meet, né? Que acabou se fortalecendo aí, né? No começo eram tantas plataformas, eu usei quase todas, né? Porque cada grupo preferia de uma forma, ou tinha mais facilidade. Hoje a gente usa bastante o Google Meet e temos mantido aí a nossa comunhão, as nossas ideias, a nossa unidade, e orando, né? Pela vacinação plena, pelo arrefecimento aí da pandemia, né? Pelo esfriamento da pandemia, para que no futuro aí, que pedimos ao Senhor que seja próximo, possamos voltar às nossas atividades. O que a gente pede agora, né, unidade para a igreja, muito cuidado. A gente tem recebido aí notícias e informações até de igrejas que voltaram a ter as suas atividades presenciais, e aí começou a ter contaminação entre os irmãos, e essas atividades eles acabaram recuando, sem contar outras coisas, né, que pouca parte do pessoal volta, muitos ainda têm medo. Então a nossa igreja tem optado, né, por agir com mais tranquilidade, com mais sabedoria, para tomar decisões que a gente não tenha que voltar atrás, e fazer as coisas também de maneira que todos possam estar conscientes, sabendo do que está acontecendo, né? Sabemos aí das saudades que os irmãos têm das atividades presenciais, a gente também tem. Essa situação é uma situação que obviamente está longe do ideal, né? Não é o melhor, mas a gente, com sabedoria, com paciência e com tranquilidade, já aprendemos que a vida nem sempre é do jeito que a gente gostaria que fosse, mas a gente aprende a agir, a se adaptar para que as coisas sejam o melhor possível, né? Dentro das limitações, né? É muito infantil, né? A gente está vivendo um tempo aí bastante complicado, né? Onde está todo mundo meio, como é que eu vou dizer assim? Como é que chama aquelas crianças que, quando a mãe não faz? Criança pirracenta, né? A gente está vivendo uma época de gente muito pirracenta, em que as pessoas, quando elas recebem um não, né? As pessoas hoje não sabem receber não sabem ser contrariadas, não sabem ser confrontadas, não sabem lidar com contrariedades e adversidades, né? Elas querem impor o seu jeito de ser, e quando são contrariadas elas ficam aí revoltadas, né? Ou, como a gente costuma dizer, uma expressão que já está bastante comum, né? Ficam cheias de mimimi, né? Cheias de mimimi. Nem sei de onde veio a origem dessa palavra, deve ter vindo de algum desenho animado, aí, alguma coisa aqui. Se alguém souber, me ajuda aí, porque eu não sei de onde veio, não. E a gente clama, né? Então a gente ora, e como cristãos a gente tem o desafio de ter essa sabedoria, de ter essa tranquilidade, de ter essa paz, não é? De compreender que a igreja não sou eu, não é? Ah, a igreja sou eu. Não, a igreja não sou eu. A igreja somos nós, né? A igreja pressupõe um grupo de pessoas, né, unidas num só propósito em Cristo e tudo mais. Então, a igreja não sou eu, a igreja não é o pastor, a igreja não é só as ovelhas, a igreja é todo mundo, né? Funcionando com seus líderes, com seus ministérios. Ela pressupõe aí um grupo grande de pessoas reunidas. Então a gente tem que aprender a sujeitar a nossa vontade à vontade do Senhor e também ao grupo, né? Democracia, a gente é uma igreja batista, a gente prima muito pela democracia. A gente sabe que a democracia ela tem limitações, porque ela é uma instituição humana, né? É uma forma humana de se relacionar, onde, num certo sentido, a vontade da maioria é o que prevalece, e a vontade da minoria é respeitada, ou seja, ninguém vai ser perseguido por causa disso, mas a minoria tem que se sujeitar ao desejo da maioria e andar todo mundo pela mesma regra, andar todo mundo pelo mesmo caminho. Mas a gente só vai ter uma ordem perfeita disso quando a gente chegar no céu e for uma monarquia estabelecida em que Cristo manda, pronto, acabou. Teremos corações perfeitamente redimidos, né? Ainda que a gente já tenha que manifestar isso de alguma forma aqui, sendo pacíficos, pacientes, conciliadores, obedientes, compreensivos, tardios para nos irar, né? Que são as expressões. Tudo isso que eu disse aqui a gente aprende com a Bíblia, aprende com Provérbios, né? Então é esse o caminho, tá? Não é bonito se comportar como as pessoas do mundo, né? Não é bonito bater boca, xingar, criar celeuma, criar confusão, não, tá? Vamos ter bastante paciência, bastante tranquilidade e continuar caminhando como nós estamos caminhando até aqui e orando ao Senhor para que quando voltarmos de verdade, para valer,
com segurança, com tranquilidade, podendo receber os irmãos, e depois, quem sabe, né, todos poderem ir tranquilamente e a gente poder voltar a ter aquela comunhão gostosa que ainda deve demorar muito tempo para acontecer, tá? Talvez quando a gente volte, a gente não vai voltar plenamente, vai voltar uma parte, a gente voltar até aquelas 400 pessoas dentro do nosso templo lá, é uma coisa que está bem longe ainda da nossa percepção, né? É lógico que as coisas podem mudar rapidamente, a gente ora para que isso aconteça, mas vamos aguardar com paciência, esperar com paciência no Senhor. Mais um fundamento bíblico aí, mais uma palavra importante para esse tempo que nós estamos vivendo. E não se desesperem também nas suas casas, né? Com seus familiares, né? Não briguem entre si, esposas e maridos, pais e filhos, irmãos entre si, irmãos e primos, não briguem com seus vizinhos, né? Vamos manter a paz aí nas relações internas. Nem todo mundo consegue manter a tranquilidade, mas tem uma coisa que eu aprendi com meu pai que eu trago até hoje. Quando um não quer, dois não brigam, né? Então, se uma pessoa está irada e vem te procurar e você não está a fim de briga e de discussão, a briga e a discussão ela não vai acontecer, né? E é como a Bíblia nos ensina também, né? Porque tem guerras, conflitos, atritos, por causa dos desejos que guerreiam dentro dos nossos corações. Quando tem gente brigando, é porque tem egoísmo, é porque tem ideias distorcidas, é porque tem orgulho, é porque tem maldade, é porque tem pecado. Ninguém briga sem maus motivos, né? Todas as brigas elas nascem porque os nossos corações também se entregam à maldade, se deixam levar pelas perturbações e a gente acaba entrando em conflito. Então a gente tem que ter bastante cuidado, direcionamento, e é por isso que é importante ler a Bíblia, estudar a Bíblia, entender a Bíblia, porque a Bíblia revela o nosso coração, mostra a razão da gente ser como é, mostra por que nós temos certos pensamentos, por que nós temos certos sentimentos, por que agimos da maneira como nós agimos. E uma primeira coisa importante para a gente melhorar, né, como filhos de Deus e como servos de Deus, é entendendo isso. E a Bíblia não apenas estampa para nós a nossa falha e o nosso erro, ela também, né, Deus nos deixou a sua palavra para nos orientar a como crescer, a como melhorar, a como nos avaliarmos e a como andarmos pelo caminho do conhecimento e da sabedoria. E é por isso que a gente está estudando aí o livro de Provérbios, e hoje a gente vai estudar o capítulo 3, os versos de 13 a 18, com esse tema aí que é o sábio é abençoado. Então vamos lá? Vamos ler, depois da leitura a gente vai orar e aí tecer os nossos comentários. Vamos lá. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Aumento de dias há na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas paz. É árvore da vida para os que a seguram e bem-aventurados são todos os que a retêm. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais um momento de leitura da tua palavra reunido com o teu povo. Pedimos mais uma vez o Senhor nos dirija, mais uma vez que o Senhor fale aos nossos corações e que o entendimento da tua palavra nos leve a uma mudança, não apenas na nossa forma de pensar, mas também na nossa forma de agir, e que não apenas nós, mas todos aqueles que estão à nossa volta possam se beneficiar, possam, Deus, ser abençoados pelas transformações que o Senhor tem feito em nós. Muito obrigado, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então é isso aí, Provérbios, então, o sábio é abençoado. Se você der uma olhada comigo, né, já aparece lá no versículo 13, né, a palavra bem-aventurado ou bem-aventurança, né, bem-aventurado o homem que acha sabedoria. A gente sabe, né, que a bem-aventurança ela pode ser colocada como sinônimo de felicidade. A gente conhece lá no Novo Testamento, no início do Sermão do Monte, as bem-aventuranças, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que são perseguidos, né? Bem-aventurados os mansos e tudo mais. Várias expressões que Jesus usa de maneira bastante paradoxal, né? Ele mostrando como as dores e as fraquezas desse mundo, elas vão se transformar em coisas
maravilhosas e gloriosas para Deus. Não que Deus goste de ver a gente humilhado, mas é porque os conceitos, né, a maneira como Deus nos ensina e a maneira como a gente deve viver à luz da palavra de Deus, contraria tudo o que esse mundo ensina, né? De ter mais poder, de ter mais glória, de estar acima dos outros e de fazer a justiça com as próprias mãos e etc. Então, o autor de Provérbios, que é Salomão, né, que já se apresentou aqui no começo do livro, Provérbios tem mais autores, mas nós ainda estamos lendo o trecho escrito pelo próprio Salomão. Ele diz que o homem que acha sabedoria é feliz, ele tem felicidade. É curioso porque, olha que interessante, a Bíblia sempre coloca a nossa felicidade alicerçada em coisas que não são palpáveis. Talvez à primeira vista, né, sem uma reflexão um pouquinho mais profunda, isso pareça loucura. Como é que eu posso depositar a minha felicidade, a minha alegria, a minha vida numa ideia, num conceito ou num princípio que eu não posso abraçar e não posso agarrar, não é? É diferente de eu ter um casarão, de eu ter muito dinheiro no banco, é diferente de ter um carro, que são coisas palpáveis, visíveis, que todo mundo está vendo e que eu tenho a segurança falsa de que eu as possuo e de que elas durarão para sempre. E é aquilo que a gente não pode pegar, não pode palpar, que nem às vezes a gente está vendo. Parece um pouco de loucura imaginar que a gente se prender a essas coisas, elas nos trarão vida. Mas a verdade é exatamente essa. O que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina que os tesouros verdadeiros, eles são incorruptíveis, eles não podem ser roubados e eles são indestrutíveis. Então Jesus fala para juntar tesouro, né? E que tipo de tesouro? É um tesouro que não enferruja, que o ladrão não pode roubar, que não se perde, que não perde o seu valor. Um carro perde o seu valor, né? Os irmãos que gostam bastante de automóvel, e eu não estou na lista dos grandes amantes de automóvel, né? Às vezes eu percebo os irmãos conversando, né? E não é defeito nenhum, é só a característica que eu não tenho. Compra um carro, aí falam no valor do carro, da desvalorização do carro, né? É muito interessante isso. Eu acho que como eu tive carro muito cedo, e eu aprendi a dirigir para trabalhar, e eu já fui relacionado muito grande, eu não tive esse prazer de aprender a dirigir, de pegar o carro do pai, de fazer passeio. Eu já, logo eu entendi o quanto custava caro ter um carro, quanto ter um carro era uma responsabilidade, e o quanto o carro, na verdade, não valia muita coisa, né? Porque ele destrói, ele perece, ele precisa de manutenção, então a gente gasta dinheiro com a manutenção do carro, mas eu confesso a vocês que é uma coisa que eu sempre faço com uma certa dor no coração, né? Eu só vejo nele uma despesa, né? Apesar das vantagens que ele me dá, que é a vantagem do deslocamento. Mas a gente vê, o carro perece, ele perde o valor, a gente precisa trocar, não dá para confiar nisso, não dá para confiar numa casa, né? Apesar de ser um bem também muito bom, as pessoas compram coisas para velhice, para alugar, como uma forma de renda extra, aquela coisa toda, são coisas que também acabam, que também perecem. A casa também precisa de cuidado, de manutenção, tem hora que valoriza, tem hora que desvaloriza, você bota o inquilino não paga, você tem todos esses tipos de problema. Agora, quando a gente fala das coisas espirituais que a gente não pega e não pode apalpar, como a verdade, a justiça, a santidade, a fé, a pureza, a salvação, o Espírito Santo, né, que habita em nós, Jesus, né? Essas coisas a gente não pode pegar, elas não estão aqui, mas elas são valores espirituais que nós carregaremos conosco, que estarão conosco, ou que nos terão, né, digamos assim também, para a eternidade. Então o autor de Provérbios é um homem extremamente rico, é um homem que tem todas as posses. O pastor Israel, se eu não me engano foi o pastor Israel, né? Me lembra aí, o pastor até pode me lembrar, foi ele que trouxe para nós muito recentemente, acho que foi semana passada, né, pastor? Me lembra aí. Um cálculo a respeito, um cálculo atualizado da riqueza de Salomão na ordem dos trilhões, né? Dos trilhões mesmo que for de reais, né? Trilhão de reais é muita coisa, se não me engano era na ordem dos trilhões de dólares. Ele é um homem que está dizendo para a gente assim, ó, riqueza de verdade é sabedoria, é conhecimento e o entendimento que vem da parte do Senhor. Então a Bíblia está dizendo para a gente qual é o verdadeiro tesouro. Qual é o verdadeiro tesouro? Essa sabedoria,
e esse conhecimento que vem de Deus. Por quê? Porque a sabedoria, o que ela produz? A sabedoria produz coisas? Eu acho que sim. Eu acho que uma pessoa sábia e inteligente, ela também produz coisas. Ela também é produtiva do ponto de vista material. Ela usa a inteligência dela para o bem, para fazer coisas. Mas a principal função da sabedoria, que é o que a gente está lendo aqui, é gerar vida e não morte. Foi o pastor Zé semana passada, né? Sim. Isso, é isso mesmo. Trilhões, não sei, é um número aí que a gente não sabe nem quanto é, nem quantos zeros tem. Né? Então é porque ele está estudando, a gente está estudando Eclesiastes com ele. E é Salomão também. Então o que acontece? A sabedoria, ela pode ser necessária para a produção de coisas, mas o fundamento dela é produção de vida. Ela é uma inteligência, digamos assim, de natureza emocional e espiritual, vinda de Deus, que produz em você vida, te desviando do mal, te colocando no caminho do bem, te ensinando a ser tranquilo, ponderado, a pesar as coisas na balança, a não se prender a más ideias, a maus sentimentos, a más pessoas, a se prender a boas ideias, a bons sentimentos, a coisas que são edificantes e que fortalecem. Tudo isso é sabedoria. Sabedoria produz vida. O que o mundo mais valoriza? Nos últimos dias aí a gente não consegue escapar, né, de ouvir ou de ler alguma coisa a respeito do que tem acontecido no mundo, né? Como por exemplo esse reality da Globo aí que está mexendo com muita gente. E a gente está até vendo aí muitos irmãos aí comentando, bravos, né, a respeito daquilo, mesmo não acompanhando, não tendo o mínimo interesse de saber aquilo, aliás, tendo até um certo repúdio por aquilo, a gente acaba ouvindo as notícias e acaba sabendo de alguma coisa. A gente vê até algumas postagens no sentido contrário, pedindo para os irmãos se afastarem disso, mas é muito interessante, né, para a gente analisar também do ponto de vista espiritual, porque essa gente, ela em algum sentido, elas representam o pensamento vigente, elas representam o pensamento do mundo, elas são um reflexo, lógico, espalhafatoso, exagerado, mas bastante fiel, até diria, do que está no coração das pessoas. O que elas valorizam hoje? Elas valorizam a guerra, o conflito. O que elas querem é serem maiores do que as outras e dominarem as outras. Elas são conduzidas por ódio, elas são conduzidas por rancor, elas são conduzidas por inveja, por mentira, elas são conduzidas apenas pelas aparências, não é? O que elas querem no fundo hoje é dinheiro, e hoje o dinheiro ele é sinônimo de views, e ele é sinônimo também de seguidores. Então, quanto mais seguidores uma pessoa tem, mais ela tem investimentos de empresas e, por consequência, ela ganha mais dinheiro. E esses são os valores que estão no mundo. A gente usa as redes sociais? Usa também, mas a gente tem que usar com sabedoria e com outros propósitos, não visando isso. Olha a igreja que ocupa a mídia. Quais são os valores dessas igrejas que ocupam a mídia? Você não adianta a gente fazer vista grossa e dizer que essas igrejas que estão mais fortes na mídia não tenham interesses econômicos, financeiros, que elas não tenham interesses políticos e que no fundo o que querem é poder e dinheiro. Não dá para escapar disso. Se você olhar para a situação friamente, você vai ver isso. Então, olha que interessante. O autor de Provérbios, né, Salomão, ele está falando de mercadoria, ele está falando de prata, ele está falando de ouro, ele está falando de rubis, aqui na minha versão está até rubins, né? Aí ele fala de riquezas e de honra, ele coloca todas essas expressões, todas essas coisas, mas elas fundamentadas no quê? Na sabedoria e no conhecimento que vem de Deus, e não numa luta desenfreada para ganhar dinheiro e poder, dominando os outros e sendo dominados pelos piores sentimentos possíveis, como de
de competição, de ira, de inveja, de raiva e de tudo mais, né? De falsidade e de tudo mais. Então, o mundo, ele foge do verdadeiro conhecimento e da verdadeira sabedoria para tentar se satisfazer, e você percebe claramente como isso é uma armadilha, né? Essa busca, né? Como o apóstolo Paulo diz, né? Que aqueles que amam o dinheiro, né? Acabam sendo entregues aí a muitos males, né? Nesse caminho muitos acabam se perdendo. Por quê? É a busca por um fundamento, por uma estrutura que não se sustenta, por algo que não alimenta realmente. O que realmente alimenta o coração do homem? Como é que Deus nos fez para que a nossa alma, para que o nosso coração se satisfaçam com a sua palavra, se satisfaçam com a sua paz, com a sua alegria, com a sua salvação, com a sua palavra, com o seu Espírito Santo, com o seu povo. Olha que interessante. É por isso que a gente, como igreja, a gente tem que lutar também com todas as nossas forças para que dentro das nossas paredes, essas disputas, esses desejos, essas brigas e essas intrigas, elas não ganhem espaço. Elas precisam ser eliminadas e abafadas o mais rapidamente possível. Por quê? Porque os nossos valores são valores completamente diferentes. Eu não estou dizendo que a igreja tem que ser totalmente alienada do mundo, mas ela tem que ser alienada totalmente do mundo no que diz respeito a fugir e a ter valores completamente diferentes daqueles que o mundo tem. Porque você olha lá no mundo e você vê as pessoas colhendo isso. Lembra da história lá do homem lá que plantou e tal, encheu os celeiros, folga minha alma e descansa, porque o que tem te dará, tal, fez uma festa, e aí essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem guardado e preparado? Você vai deixar para quem? Uma pergunta bastante inquietante, né? Que deixa muito claro que quem se aventura pela busca desses valores mundanos, que não sejam a sabedoria que vem de Deus, está construindo a sua vida sobre um alicerce muito fraco e que vai ruir, não é ético a gente dar exemplos de pessoas citando nomes, mas a gente pode falar isso de uma forma geral. Mas a gente tem alguns testemunhos, a gente tem algumas histórias, às vezes até da nossa família, de pessoas próximas, de irmãos, né, que passaram pela nossa vida e que hoje a gente já vê muito claramente, né, a diferença entre uns e outros, ou seja, entre aqueles que procuraram durante toda a sua vida servir ao Senhor e a maneira como a sua vida toda foi, a maneira como morreram. Porque tem uma coisa que é muito importante, irmãos, a gente fica assim, olha tudo que deixou. A vida do crente ela não é abençoada e reconhecida como abençoada só depois da morte dele, não. Durante a vida dele, por sua sabedoria, ele vive abençoadamente, ele vive de maneira sábia e já em vida ele colhe os seus frutos, algo que o próprio Jesus disse para os seus discípulos. A gente colhe os frutos daquilo que a gente planta já nessa vida, mas a gente deixa, o crente quando parte dessa forma, ele também deixa um legado. E a gente vê como é que fica a vida das pessoas e até das famílias, os familiares, daqueles que dedicaram a vida somente ao lucro, às disputas, às guerras, aos conflitos, à dominação, guiados por ciúme, guiados por inveja, guiados por uma luta que nunca teve fim, às vezes até morreram por causa dela, né? Doentes aí, afogados em dívidas, afastados dos familiares. Então Salomão, ele está falando para a gente isso. Olha, seja inteligente e faça uma avaliação. Não é? Você quer ser alguém abençoado? Então você tem que caminhar e correr um caminho diferente. Agora olha que interessante. A longevidade e a prosperidade são também resultado da sabedoria. O texto diz isso. Aumento de dias há na sua mão direita e na sua mão esquerda riquezas e honra. É o versículo 16. Então o sábio produz e se envolve também com coisas que são verdadeiras e duradouras. A sabedoria divina, ela leva o crente, o sábio, a ser abençoado e sábio em todos os aspectos
da sua vida. A sabedoria de Deus é plena. Lembra no outro pão das três que eu comentei que há vários tipos de inteligência, né? Inteligência numérica, inteligência espacial, inteligência financeira, inteligência emocional, que eu até brinquei, né, que são raras as pessoas que têm. A sabedoria, ela não é algo compartimentado. Ele é muito sábio na sua relação com os irmãos da igreja. Ele é muito sábio como estudante da palavra de Deus. Quando Salomão, quando a Bíblia, quando Deus está nos falando de sabedoria, está falando de algo espiritual que conduz a vida do crente na sua plenitude. Portanto, ele trabalha sabiamente, ele ora sabiamente, ele cuida sabiamente da sua família, ele tem paciência, ele sabe a hora de juntar, a hora de espalhar, ele sabe a hora de pular, ele sabe a hora de ficar sentado. A sabedoria vai ajudar em todos os aspectos, conduzir a vida de uma forma completa. E Salomão está dizendo aqui que inclusive o levará a viver por muito tempo e também de maneira próspera. Riquezas, riquezas e honra está na sua mão esquerda. E uma coisa que é importante, olha só que interessante, ele diz também que sábios demonstram a sua sabedoria andando com sábios, né? Os seus caminhos são caminhos de delícias, todas as suas veredas são de paz. É árvore de vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos que a retêm. No caso, a sabedoria, e no caso que asseguram, né, de estarem próximos. Então, o sábio produz. O que há em volta do sábio? Né? Vamos começar. O que há em volta do tolo? Em volta do tolo há fofoca, a briga, há histórias mal contadas, há divisão, há planos iniciados e inacabados, há promessas não cumpridas, há coisas mal feitas, há coisas mal explicadas, há coisas escondidas. O tolo não é difícil de identificar, não é difícil de identificar um tolo. E ele não se manifesta só pelas suas palavras, ele se manifesta também através da maneira como ele vive. O que há em volta de um sábio? Existe alegria, existe comunhão, existe reconciliação, existe aprendizado, existe paz, existe harmonia, existe transparência, existe clareza, coragem, existe trabalho. Olha que interessante. É curioso como o ser humano, ele se deixa conduzir pela, vou usar uma palavra aqui esquisita, mas pela verborragia, né, das pessoas, né? Verborragia no sentido das pessoas falarem coisas sem fundamento e mentirem, e a gente às vezes dá muita atenção a essas palavras que não são apenas torpezas, mas são mentiras, e nos deixamos conduzir por discursos falsos, mentirosos, e que muitas vezes conduzem à perdição, e que vêm da boca dos tolos, mas que nos enganam. A sabedoria também é identificar a sabedoria. A sabedoria também em identificar quem são sábios, quem são aqueles com quem a gente deve andar, a quem a gente deve dar atenção, a quem a gente deve dar ouvidos, não é? Enxergando todas essas coisas que eu já disse. Ali a alegria, ali a paz, ali a verdade, ali a transparência, ali há trabalho, ali há retidão, ali há estudo da palavra. Todas essas coisas são as coisas que os sábios buscam, são as coisas que tocam o coração dos sábios, e que muitas vezes são coisas que não dão view, não dão notícia, que às vezes até muitos crentes, né, não se interessam muito, mas por ali é que os sábios vão. Então, sem loucura, sem aventura, sem histórias mal contadas, sem armações, sem jogos, né? Tudo feito com bastante retidão e com bastante transparência. Essa é a vida do sábio, né? A vida do sábio que é abençoado.
uma vida difícil de ser levada, né? Como Jesus disse, né, o caminho que leva ao céu é um caminho estreito e a estrada é cheia de espinhos. Vamos lá então para os nossos pedidos de oração. A lista é grande e chegando mais. Vamos lá. Muito bem. A nossa irmã Marlene, né, Montes de Oca, que é da nossa missionária lá na Espanha, a gente vem orando pela vida do Marcelo, né, que é sobrinho dela, e hoje, que é médico inclusive, estava com Covid, e hoje ele chegou em casa, e a família toda, pelo que eu estou entendendo aqui, estão em quarentena também, mas graças a Deus o pior passou e ele já está se recuperando. Júnior Ramos Silva. O Júnior Ramos era um dos 5 júniores da Igreja Batista em Parque, São Paulo. Ele é agora membro da igreja do pastor Hugo, né, que é meu amigo aí, meu colega de seminário. Ele pede oração pelo seu ministério e por sua família. Aliás, o Júnior, que é um exímio tecladista, toca muito, toca demais. Deus abençoe sua vida, viu, Júnior? Vamos orar por sua vida também. O Tiquinho, ele pediu oração pelo irmão Edirley, até saiu na lista, né? Porque ele me passou a notícia, a gente acrescentou na lista, que o irmão dele estaria com Covid, e realmente ele passou por isso. Mas ele me mandou uma notícia já há 2 horas, 2 e pouco, dizendo que ele na verdade já se recuperou, mas que ele está com um problema muito sério de diabetes, né? A diabetes dele muito desregulada, e é o Edirley, né? O irmão dele, acredito que muitos irmãos da Vila das Belezas conheçam o Edirley. O irmão Bel nos trouxe 2 pedidos, e que são pedidos também relacionados a pessoas conhecidas da gente. O primeiro é do irmão Joselito. Joselito foi membro da nossa igreja e foi zelador também. Quando eu cheguei na Vila das Belezas há 8 anos atrás, o Joselito era o zelador junto com a Luzia. Ele está com um problema cardíaco, né? O coração ficando cansadinho aí. Vamos orar pela vida do Joselito. A Aline e a Alice Assunção, né? Elas têm um primo, né? O que chama Kleber. E o Kleber, ele é vizinho do nosso irmão Bel, né? Tem esse cruzamento aí de pessoas da nossa igreja. E ele está internado há vários dias. E tudo indica que ele está com problemas vasculares, né? Problemas nas artérias. E o problema dele parece que afetou gravemente também o fígado. Então ele está numa situação bastante difícil no hospital. Ele é casado, parece que tem 2 filhos ou 2 filhas, todos eles são crentes, tá? A esposa dele se chama Cleonice, tá? Vamos orar pela vida de todos eles. A irmã Silene, né? Pediu oração pelo seu Tomé e seus 3 netos que estão se recuperando da Covid. Está agradecendo aqui as orações, tá? A Rose do Almir, né? Pede oração pela Elisângela e pela Irene, que são amigas, se recuperando também do Covid, assim como o restante da família. Então, já se contaminaram aí. Continuar orando pela vida da dona Helena, de 93 anos de idade, que é tia da nossa irmã Ruth Lopes. Tem uma outra dona Helena também aqui, por coincidência, que tem 66 anos, que é amiga da nossa irmã Maria do Carmo, orar pela saúde dela. A Deudina e a sua irmã Edinalva, também com problemas de Covid. E você tem notícia da Deudina? Não, né? Deudina não tem se manifestado aí nas redes sociais. A Alenilde, que é irmã da nossa irmã Silvia, né? Que a gente conhece como a Silvia do Samuel, né? Para ficar mais fácil aí. O doutor João Mário, que é um conhecido do pastor Israel. Toda essa turma é Covid, né? Problema com Covid. A Luciana e Valdomiro, que são amigos da nossa irmã Cida Teixeira. O Nélio, que é amigo da nossa irmã Lurdinha, que está sempre aí com a gente também no Pão das Três. E beleza. Aí tem repetido aqui, tá? A família da Elisângela e da Irene tá repetido aqui, mas tudo bem. E é isso. E a gente continua orando, né, pelas famílias enlutadas, pelos profissionais da área de saúde, a questão da vacina que está saindo também.
os desempregados, pelo nosso país, pela nossa igreja, pelos nossos missionários, enfim, pelos pastores da nossa igreja, né, o ministério aí, o colegiado. Nós temos aí diversos motivos de oração, tá? Apareceu mais alguma coisa aí? Não? Então, vamos orar. Temos aqui uma lista grande de pessoas aqui, né? A gente vai lembrando de quem a gente puder aqui. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque nesse momento, ó Pai, com todo o nosso coração, nos colocamos diante do Senhor para interceder pela vida, ó Pai, de pessoas que creem no Senhor, de pessoas, ó Deus, que oram pelas suas vidas, pelos seus familiares, pelos seus amigos, pelos seus conhecidos, desejando, ó Pai, que eles tenham saúde, e oramos também para que aqueles que ainda não têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas possam render-se, ó Deus, à pregação da Tua Palavra. Obrigado pela vida do nosso irmão Júnior, ó Pai, que tem feito, ó Pai, um trabalho, ó Deus, em sua igreja, ali junto com o pastor Hugo, com os demais pastores. Te agradeço pela vida da esposa dele, dos seus filhos, pelo todo o trabalho que ele vem desenvolvendo, ó Pai, no Teu reino já há muitos anos, não apenas na música, mas também no ensino, e rogo que o Senhor continue, ó Deus, abençoando, ó Pai, a vida dele em todos os sentidos e o levando a continuar pregando, ó Deus, o Evangelho e também edificando a vida daqueles, ó Pai, que o Senhor tem colocado sob sua responsabilidade. Obrigado pela vida do Dr. Marcelo, ó Deus, que é o sobrinho da nossa irmã Marlene Montes de Oca, que já foi para casa. Há poucos dias, ó Deus, estávamos preocupados, ó Pai, com a situação geral dele, e como alegra, ó Deus, o nosso coração saber que ele se recuperou e pôde voltar para casa, e agora oramos para que o Senhor continue cuidando, ó Pai, da sua família também. Cuida da vida do Kleber, ó Pai, que está internado, ó Pai, com uma situação muito difícil de saúde, problemas, ó Deus, arteriais, problemas hepáticos, ó Pai, inspirando ali, ó Deus, cuidados, ó Deus, muito aproximados dos médicos, e toda a inquietação, ó Deus, preocupação, ó Deus, ansiedade que há no coração da Cleonice, dos filhos, dos demais parentes, ó Pai, incluindo aí toda a família Assunção, ó Pai, queremos pedir que o Senhor, ó Deus, cuide da vida dele, use a vida dos médicos, ó Deus, para restabelecer, ó Deus, a saúde dele e levá-lo, ó Pai, trazê-lo de volta para casa. Ouve também, ó Deus, as orações que ele tem feito, que a sua família tem feito, porque eles confiam no Senhor. Queremos colocar nas tuas mãos também, ó Pai, a vida do nosso irmão Joselito, que já esteve entre nós, que já serviu ao Senhor na nossa igreja, hoje está morando, ó Pai, lá na Bahia, continua trabalhando, servindo ao Senhor, confiando no Senhor, e hoje, ó Deus, chega a nós a notícia de que precisamos orar pela vida dele, e é isso que estamos fazendo agora. Ele está com problemas cardíacos, o problema cardíaco dele tem se manifestado num cansaço muito grande. Peço que o Senhor cuide da vida dele, que ele possa também estar sob os cuidados médicos, que ele possa seguir as orientações, ó Deus, que são feitas, e que, ó Deus, ele continue confiando, ó Pai, no Senhor, buscando, ó Deus, a presença do Senhor, com aquela alegria que nós sabemos que ele tem, e que, acima de tudo, ó Deus, a confiança dele permaneça inabalável, ó Deus, em tudo aquilo que o Senhor faz. Nós temos, ó Pai, uma outra lista aqui grande de pessoas, ó Deus, doentes com Covid, pessoas conhecidas, ó Pai, da nossa irmã Rose, do nosso pastor Israel, da nossa irmã Cida Teixeira, enfim, ó Deus, nomes, ó Pai, de pessoas que estão passando, ó Deus, pelo drama dessa doença, que não diminuiu, não arrefeceu, o número de contaminados é muito alto, os riscos, ó Deus, ainda são grandes, ó Deus, para todos, mas, ó Deus, cremos que o Senhor tem cuidado, cremos que o Senhor tem conduzido, e colocamos nas Tuas mãos, ó Deus, em especial, a vida de todas essas pessoas que fazem parte, ó Deus, dessa lista, para que familiares possam ser tranquilizados, para que essas pessoas, ó Deus, possam ter os seus corpos fortalecidos para combater as doenças, que os médicos que estão cuidando, ó Pai, dessas pessoas tenham sabedoria e prontidão para zelar por suas vidas, para cuidar, ó Deus, de cada uma delas. Ainda oramos pela vida da nossa igreja, para que ela continue
unida, crescendo, se desenvolvendo, pregando, ó Deus, a tua palavra, ó Deus, não cedendo, ó Pai, às tentações, não caindo diante de perseguições, mas pelo contrário, que ela continue, ó Deus, a sua história de pregação da tua palavra e de louvor, ó Deus, do Senhor para a sua glória. Obrigado pela vida dos nossos missionários, ó Deus, que são muitos. Que o Senhor cuide da vida de cada um deles, ó Deus, nos campos, ó Deus, cuide também de seus familiares, e que a obra que o Senhor tem realizado, ó Deus, por meio deles, ó Deus, possa também crescer, prosperar, e pessoas através desses missionários possam conhecer a Jesus Cristo, e os crentes, ó Pai, que são cuidados por eles, possam continuar crescendo e se desenvolvendo para a glória do Senhor. Abençoe a direção da nossa igreja, os ministérios, ó Pai, da nossa igreja, dando a nós, ó Deus, a cada dia unidade, ó Deus, de pensamento, de sentimento. Obrigado, ó Deus, porque a direção da igreja, ó Deus, tem apontado, ó Deus, por caminhos objetivos, claros e seguros, ó Deus, e que, ó Deus, o Senhor seja sempre aquele a nos conduzir em todas as nossas ações. Muito obrigado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. É isso aí. Chegou mais um aqui. Notícia boa. Vamos continuar orando. Vamos ver se mais alguns... A Silvia Oliveira, né? Deixa eu lembrar o nome dela aqui, da sua irmã. Peraí. Não fala não. Porque se falar também eu não vou ouvir, né? A Alenilde. Isso. A Alenilde já está bem, graças a Deus. Então vamos orar aí, agradecendo a Deus, e vamos tirar ela da lista do Covid, viu? Vamos tirar ela da lista aqui dos doentes, e ela entra numa lista aqui de gratidão, de louvor a Deus aí, para a gente lembrar aí por alguns dias, tá bom? Vamos cantar aqui, eu só cantei 2 estrofes, né? Vou cantar as outras 2. Meus papeizinhos estão voando aqui, mas depois eu arrumo. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tenho crente zeloso e leal, a Jesus contemplar, seus segredos privar, que consolo constante e real, crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto, Senhor, e confessa ele a dor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre tua vontade cumprir, crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Irmãos, hoje é terça-feira, então nós estamos encerrando nesse momento o nosso Pão das Três. Amanhã é quarta-feira, amanhã não tem Pão das Três, mas tem o culto pelo YouTube às 20 horas com o pastor Israel, e a gente está estudando lá Eclesiastes, um livro muito interessante, muito rico, né, para a nossa vida espiritual, para o nosso relacionamento com Deus, com a gente, com as pessoas. Então, um livro muito importante. Então, a gente está nesses 2 livros de Salomão, aí, né, de Provérbios e também de Eclesiastes. Então, um momento muito rico, mais uma vez, para a vida da igreja. E na quinta-feira a gente volta com o Pão das Três com o nosso pastor Márcio Sarraf, que já está aí plenamente trabalhando, aí ativo na nossa igreja. Fiquem em paz, que Deus os abençoe.